Deus abençoe, Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos se colocam de pé, já nós de pé, leiamos a palavra de Deus em Salmos 42, só apenas 2 versos da palavra do Senhor. O 1 e o 2. Salmo 42 é uma palavra muito conhecida de todos nós, mas como estamos numa busca incessante pela presença de Deus, o Senhor falou grandemente ao meu coração por esses dias e eu pedi ao Senhor que eu chorasse lá, né? Porque aqui, às vezes, quando as pessoas veem o outro chorando hoje, é porque está passando por luta, por aflição, não por sentir a presença. Fui muito agraciado por Deus esses dias. Deus tem sido maravilhoso. A Bíblia diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, mais uma vez, Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor Jesus, e que nesta noite, Jesus, não neutralizando a oração, Pai da pastora, mas aqui te agradecendo pela tua santa e bendita presença, Senhor, que o Senhor venha falar ardentemente sobre os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos ansiosos pela presença de Deus, porque a presença de Deus, ela nos confronta, ela revela o nosso pecado, a nossa pequenez, as nossas fragilidades. Porque se nós buscamos poder, o poder só nos dá um conforto, legalidade para muitas coisas, mas nós que servimos ao Senhor, na igreja de Templo da Família, temos a certeza e a convicção, que quando nós buscamos a presença de Deus, porque a presença de Deus revela que nós necessitamos de mudar mais ainda, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Antes de adentrarmos a palavra de Deus, a diaconisa Dorvalina e a irmã Tatiane vão ficar nos ajudar, servir a ceia nesta noite. Já estou anunciando aqui, porque as 2 irmãs vão ser 2 mulheres nessa noite que vão servi-lo. Não vai ser os presbíteros, só vai ser o presbítero Paulo César que vai nos auxiliar aqui, e os outros vão servir glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós observamos que esta palavra, o Senhor nos deu um tema dizendo assim: sedentos pela presença de Deus. Observe que aqui o salmista, o escritor, nesse momento, é uma profunda angústia que estava vivendo. No momento de angústia, o salmista estava distante do templo, no lugar onde o povo se reunia para adorar. Mas sua maior dor não era a distância de casa, era a distância da comunhão pública com Deus. Sua alma não tinha sede da propriedade em si, era do reconhecimento do conforto que ele tinha de sede de Deus. Eu acredito que você nesta noite está com essa sede, com a presença de Deus. Se tem algo que nós temos que entender, que Deus é um Deus relacional, Ele tem um prazer de ter relação com o ser humano. Aqui o escritor ele nos desperta, o salmista, tão intensamente quando a sede física desperta um desejo por uma água. Quando você passa por água, hoje nessa tarde, eu pude experimentar deste momento, quando eu saí para resolver uma situação, e vi que eu não tinha tomado água. Quando eu ligo para a esposa dizendo, vou demorar, mas você não pegou o carro, eu caminhei mais distante ainda,
E aí quando voltava e o sol bem quente, caminhando, e ali eu estava ardendo a minha garganta. Aí o Senhor falava novamente dentro do meu coração: assim tem que ser a sua sede. Quando você sente sede de água, assim você tem que sentir sede da minha presença. Nós observamos a esses relatos, podemos viver algo diferente nas nossas vidas. Alguém ali pelo deserto, diz os historiadores que ele caminhava pelo deserto, a sua sede era tão intensa, que quando ele depara, estava alucinando de sede, ele avista-se uma poça no deserto, e ali ele baixa e bebe. Quando ele observa, era xixi de camelo. Ele não importou, ele não se importa. O Senhor está nos perguntando de que nível está a sua sede. Observe que se alguém tem sede, a palavra de Deus diz, ali no Evangelho de João, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38, olha que a palavra de Deus nos diz. Olha, é interessante isso aqui. Nos últimos dias da grande festa, se levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rio de água viva. Jesus não está convidando eu e você para se tornar só um desejo momentâneo, só algo passageiro. Você vai fluir água que vai saciar a sede de muitas pessoas, porque você é fonte. Você, querido, que muitas das vezes te perdeu o prazer de estar buscando a presença do Senhor. Assim a palavra de Deus diz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, diz a Escritura, rio de água viva vai fluir, vai correr dentro de você. Aleluia. Quem perde esse momento, precisa voltar à fonte. Precisamos voltar à fonte, o desejo espiritual. Se o momento que você tem vivido, pastor, a minha vida hoje, eu não estou muito bacana hoje, pastor, estou triste, não estou bem com a minha esposa, não estou bem com meu filho, não estou bem, não fui bem com o meu trabalho, com o meu emprego lá, não foi muito bem, pastor. Como está o seu nível de sede? Observe que aqui é o relato que eu declarei a você. Alguém que estava sob o deserto, quando ele olha-se a poça de água, ele não se importa que está bebendo um xixi de camelo ou se é uma água limpa. O Senhor está nos convidando para beber da fonte que é água limpa, pura, que há um momento da sede, da sua escassez. Talvez você pode até beber uma água que ali está um rato morto, alguém está ali bebendo água ali. Eu me lembro uma vez que uma certa feita, e eu estava, acho que não sei se era com meu irmão Ivaldete, se era com o Zé Bonfim, nós estávamos campeando o gado. Meu pai mandava a gente, eu era o menor, o mais assim que o meu pai não mandava. Esse dia eles mandou, nós passamos um dia inteiro em cima de um cavalo, campear um gado, e lá a gente levava só o quê? Um embornalzinho, tinha rapadura e uma farofa. E lá a gente procurava algum lugar para beber água, comer ali e ficar campeando o gado. Nós tínhamos gado para depois secar. Quando eu olho, eu lembro disso como se fosse hoje. E o olho da gente, eu desci no brejo, aí quando eu olho, avistei os urubu rodando. Irmão, na ponta daquela fonte tinha uma carniça, mas a minha sede.
Meu estômago virou assim, porque a fome, eu comia rapadura e a farofa e tinha que beber uma água. Ao nível da sede, o que ela nos faz? Se eu tivesse saciado a sede, eu teria ido lá, avistado esse urubu e eu ia beber água lá, o quê? Que nível está a sua sede? Que nível chegou a minha e a sua sede? Olha o que a palavra de Deus diz, lá em Êxodo 33, versículo 14 e 15. O que a palavra do Senhor nos afirma? Talvez nós só nos importamos com a sede no momento que precisamos, na escassez. Precisamos de buscar a presença de Deus, é continuamente. A palavra do Senhor diz que respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aqui Moisés estava falando para o Senhor falou para Moisés: se eu for contigo, eu vou destruir este povo. O Senhor estava irado com o pecado daquele povo, o Senhor estava revoltado com o pecado daquele povo, mas o Senhor disse, o Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não ir comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se a presença de Deus, você não é nada. Sem a presença do Senhor, você não consegue nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe-se no Salmo 51, é um relato claro, quando eu e você peca diante do Senhor. O salmista declara palavras aqui que talvez eu e você hoje não tenha ousadia de dizer, como o salmista diz. O salmista, Salmo 51 diz: compadece-te de mim, ó Deus. Nós vamos até o versículo 11. Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O 4 diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo não falar, e puro no julgar. O 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O 6: eis que te compraz na verdade, no íntimo, no recôndito, me faz reconhecer a sabedoria. O 7: purifica-me como isopo, e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O 8 diz: faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. O 9 diz: esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Isto que é almejar a presença de Deus, isto que é reconhecer o seu pecado, a sua pequenez diante do Senhor. Quando a palavra de Deus aqui nos afirma de forma maravilhosa que devemos reconhecer a nossa fragilidade e o nosso pecado. Observe que quando aqui na palavra do Senhor, em Êxodo, no livro de Êxodo, observamos que há um relato da palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que quando o
reconhecer do pecado, quando a presença de Deus é carregada de forma inadequada, que ali ele clamava pela presença de Deus. O Salmo 63, ele traz algo tão preciso do reconhecer do que o Senhor é para nós. E Spurgeon afirma que a presença de Deus transforma deserto em jardim, a dificuldade em oportunidades grandes, a manifestação da glória de Deus. O maior milagre que não é receber, é algo das mãos de Deus, é caminhar ao lado dele. Quando você reconhece que você é falho, que você é pequeno, que você necessita da presença de Deus, que sem a presença de Deus você não é nada. Necessitamos de reconhecer as nossas fragilidades. Terceiro ponto, a presença de Deus produz transformação. Observamos que aqui, quando a palavra de Deus diz que Davi foi levado como rei, e a palavra de Deus diz que quando a presença de Deus, a arca sai, ela é tirada do povo, ali ele leva para a casa de Obed-edom. Quando ela é levada para a casa de Obed-edom, Davi aqui reúne-se todos os mestres ali, faz uma comitiva e leva a arca para a casa de Obed-edom. É interessante que a arca tinha ficado 40 anos antes em um lugar, e com 90 dias, os relatos da palavra de Deus nos afirma que a mulher de Obed-edom foi curada, os filhos foram restaurados. Tudo muda quando a presença de Deus chega. Tudo muda quando as coisas, nós colocamos o Senhor no centro. Nós colocamos o Senhor no centro da vontade de Deus. Quando a presença de Deus aqui chega, ela faz a diferença em nossas vidas. Aqui Jeremias 29:13, olha o que o Senhor disse na sua palavra. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca o Senhor de todo o coração. Entenda, o Senhor não está preocupado com qualidade, com quantidade. O Senhor está preocupado com qualidade, como que é o seu culto. Não importa, aquele povo, ele estava acostumado com a arca na sua casa, ficou ali 40 anos e nada mudou. Você sabe que não é diferente para nós que temos 20 anos, 15 anos, 10 anos de crente. Nós acostumamos de vir por culto, nós não mudamos o conceito, estamos religiosos demais. Aí chega um jovem, ele aceitou um dia Jesus na sua juventude, e volta em 3 meses, ele está pregando com ousadia. Aí nós falamos que o pastor está dando ousadia para esse menino demais. Ei, acostumado, nós muitas das vezes está seco como este chão, vazio como este chão, religioso demais. Temos que aprender comer desse alimento que é sólido, que traz a presença, que nos fortalece todos os dias, que nos santifica, que nos confronta todos os dias. Estamos santos demais, olhamos para o pecado do outro e esquecemos as nossas vidas, que temos que estar diante do Senhor continuamente, buscando a tua presença.
Igreja do Senhor Jesus, é tempo de entendermos que passou-se o tempo. Eu falo mesmo, sempre falei isso. Eu quero chegar à minha velhice, ser um velhinho mais cheio da presença de Deus, ser um velhinho cheio da graça de Deus, em sabedoria, em conhecimento do Senhor. Eu não quero ser um velhinho acostumeiro de andar para a igreja, mas andar não só falando em línguas, mas com os feitos do Senhor sobre a minha vida e as atitudes do Espírito Santo. Seja cheio da graça e do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Assim como suspira a coça, suspira por ti, ó Deus, a minha alma. A sua alma tem sede de Deus? A sua alma anseia pela presença de Deus? Nós precisamos, querido, buscar a presença do Senhor. Necessitamos de buscar intensamente que o Senhor é a única fonte inesgotável, é o Senhor. Vamos lá passear na palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 4, fala um relato de uma mulher. Aleluia, bendito seja o teu santo nome, aleluia. Deus busca a presença. Quem busca a presença de Deus encontra força para vencer a timidez. Quem busca a presença de Deus encontra força para vencer a adversidade no lar. Quem busca a presença de Deus encontra força para vencer o desânimo. Quem busca a presença de Deus, ele busca recurso para vencer um evangelho fajuto que a sociedade quer pregar sobre a cabeça do nosso jovem. Nós buscamos a presença de um Deus vivo que restaura, que transforma e conduz-nos para o céu. A palavra de Deus diz que de Deus tu és. Na madrugada buscarei, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A presença de Deus, ela alimenta a sede. Ela alimenta você com a palavra diariamente. Ela devolve a vida. Como o salmista diz: contra ti, Senhor, só tenho pecado. Contra ti, Senhor Jesus, eu tenho falhado, meu Deus. Ele reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu a sua pequenez. Queridos, nós não somos mais santos do que ninguém. Necessitamos de reconhecermos. Necessitamos de almejarmos a presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura. Abra a vossa Bíblia. Eu vou por aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Quando, pois, veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava, mas os discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim os seus discípulos, deixou Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade de Samaria, samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte da volta à hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento.
Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus a quem se pede dar de beber, e tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirá-lo, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem, assim seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, porque eu não mais tenho sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Lhe respondeu a mulher: não tem marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e as que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, em lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vos adorarei o que não vos conhece, não os adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir Messias chamado Cristo. Quando ele vier nos anunciar todas essas coisas, disse-lhe Jesus: sou eu o que falo contigo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E querido, nesta noite nós temos que entender que a nossa sede, ela tem que ser saciada, é pela presença de Deus, é pela fonte que é Jesus Cristo. Só Ele que pode saciar a nossa sede. Eu e você não merecíamos esta mesa linda posta para que pudesse estar participando dela, mas o Senhor te deu o direito de participá-la dela, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse o privilégio de participar da mesa, em nome do Senhor Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte inesgotável. Talvez você tenha buscado alimento em outros lugares, tem buscado a saciar os seus anseios em outros apetrechos que o mundo oferece. E eu quero te dizer que só Jesus, esta mulher saiu daqui deste lugar. Quando ela saiu daqui, eu não deparo que não encontro nenhum outro lugar na palavra de Deus
a não ser a maior evangelista que propagou o evangelho. De prostituta saiu num instante só, dizendo: o Messias falou comigo, o Messias me libertou, o encontro real com o Senhor. Ela obedeceu a palavra. Mas ela indagou a Cristo, porque estava acostumada de chegar profeta, redupiando, profetizando, saltitando. Mas a palavra, quando o Senhor derrama sobre a vida do ser humano, ela transforma, ela sacia a sede, e Ele se torna fonte. Ele não mais é uma gota, mas é uma fonte de água viva, e você é uma fonte de água viva, querido, em nome de Jesus. Você não vai ser mais sombrio, você é fonte. Se você tem sede de Deus, o Senhor é com você. Não se curve diante das dificuldades, não se curve diante das situações difíceis. Hoje o Senhor nos chama, o Senhor continua procurando homens e mulheres sedentos pela sua presença. A igreja é transformada quando há pessoas que amam mais a presença do que o próprio milagre. Tem muitas pessoas buscando milagre. As igrejas estão cheias de pessoas buscando milagre, buscando entretenimento. Ei, querido, nós necessitamos de buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus revela o meu e o seu pecado. Há uns animadores de púlpito nesta geração, há uns animadores de plateia sobre esta geração, mas desejamos a presença de Deus neste lugar. Que você venha ao altar de Deus, venha com fome e sede da sua presença. Quem mentia não mente mais. Quem enganava não engana mais. Quem roubava não rouba mais. Eu repito novamente, eu já disse isso aqui. Nós não temos mais testemunho de que entramos em um devido departamento e usarmos o nosso nome, que o Senhor nos chamou como verdadeiro cristão. Nós somos repudiados. Crente? Sim, Senhor, sou crente e vou para o céu. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Ele tem que comprar e pagar. Ele tem que tratar e cumprir. Ele tem que falar que vai, vai. Vai falar que fica, fica. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Ela é verdadeira, porque você está revestido da verdade que é Cristo. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho do Senhor, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu e você fomos lavados com o sangue de Cristo. Nós não fomos lavados com sangue de bode, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro de Deus. A presença de Deus é maior. Eu convido você a se pôr de pé. Fala para o seu irmão nessa noite: você tem sede da presença de Deus? Eu anseio pela presença do Senhor. Eu anseio pela presença de Deus continuamente.
Porque a presença de Deus, ela não vai me deixar no comodismo. A presença de Deus não vai te deixar mais na sua mornidão espiritual. A presença de Deus, você vem para o culto, se você cantar, você volta para o outro culto, buscando, intercedendo pelo outro culto. Se você adorar, nós está deixando de ser crente adorador para ser crente apresentador. Aqui não é lugar de sermos apresentados, é lugar de buscar a presença do Senhor. Muitas das vezes nós viemos para a igreja. Qual o seu conceito de vida antes de orarmos? Eu quero deixar essa indagação para você. Você vem para buscar ou para oferecer? Responde só para você. O pastor vem para oferecer. Uma gratidão a Deus. Eu não busco aqui nada, porque a presença dele já me basta. Eu não estou aqui para apresentar nada. Eu estou aqui para oferecer um culto de adoração a Deus. Por isso que eu não sei cantar, igreja. Por isso que eu amo aquela canção. Se eu orar, Deus vai ouvir. Eu lá do céu que Jesus, Amanagai, mulher. Deus vai responder, porque importa é a presença. Você, querido, veio para oferecer um culto de adoração a Deus, porque a presença dele é maior na sua vida, porque a presença dele é na sua família, porque a presença dele está guardando a sua casa, guardando os seus negócios, porque a presença dele tem trazido alegria sobre o coração. Aleluia, bendito seja o teu santo nome. Oramos ao Senhor Jesus. Pai Santo, nesta hora, Jesus, nós te louvamos, Pai. Deus, muitas das vezes, Pai, buscamos tantas coisas e deixamos de buscar a Tua presença. Vamos fazer oração, Senhor. Quando oramos 1 hora, meia hora, ou quem sabe 5 minutos, Senhor meu Deus, com nossos próprios interesses, Senhor, perdoa, Senhor. Muitas das vezes oramos quando necessitamos, Senhor, que quando você orar, querido, você ajoelha, você senta, talvez quando você não dá conta de ajoelhar, quando você deitado como estiver, você vai buscando, você, Senhor Jesus, você vai sair, não vai sair da presença de Deus enquanto você não glorificar, exaltar a presença do Senhor, porque Deus não busca aqui pessoas que estão em busca de milagre, mas em busca da sua santa presença, que a sua alma tem sede dele, que a sua presença anseia pela presença dele. Aleluia. Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, traga sede sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, ser saciados por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus agora e sempre. Amém.